Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite. É o Lucas aqui, de novo. Quero deixar uma semente pro teu coração. Fica aqui comigo que vai gerar vida para você. Hoje eu quero conversar com você sobre fugir do chamado, sobre não aceitar o teu chamado, não aceitar o teu propósito. Não faça isso, porque a tua plenitude em vida está no teu chamado e no seu propósito, né? Depois de tantos anos fluindo no ministério, né, eu pude entender que não existe sucesso melhor do que estar fazendo o seu chamado e o seu propósito na terra. E não foi sempre assim, né? Você pode ver o Lucas fazendo as coisas para Deus, se deixando Deus usar no ministério, etc. Mas não foi sempre assim. Lá atrás eu queria fugir do chamado, eu queria fugir do propósito. Eu me lembro logo quando eu casei com a Bia, eu já sabia que ele ia querer me usar, querer contar com o meu sim. E eu não queria fazer, eu não queria aceitar esse chamado do Senhor. Tanto que eu comecei a fugir. Por isso que eu queria falar com vocês sobre isso. Não fuja do seu chamado, não fuja do seu propósito, porque você exercendo ele, você vai se sentir pleno e completo. Lá atrás, eu já descobri, né, pessoas declarando, alguns pastores, né, profetizando, entregando palavras de destino para mim, e eu percebi do Abba que ele queria me usar, mas eu não queria, né, eu não queria. E aí eu comecei a fugir do Senhor, comecei a não aceitar o chamado dele. E eu lembro que logo quando eu casei ali, passou alguns meses, eu era da Quadrangular já, e teve uma movimentação na igreja, várias pessoas saíram e etc. Eu senti no meu coração que Deus ia me chamar para a liderança naquele tempo, né, para eu viver o meu propósito ali. Sabe o que eu fiz? Saí da igreja também, fui para um outro local, porque eu não queria falar sim pro meu chamado, eu não queria falar sim pro meu propósito. E eu achava que se eu mudasse de igreja, Deus ia me deixar tranquilo. E nisso eu fui para outra igreja. E aí Deus me deixou quieto por alguns meses só para mim ficar mais íntimo dele. E aí em todo momento que eu ia falar com o Abba, pessoas entregando palavras para mim que eu precisava falar sim para Deus e eu não queria. Tanto que eu comecei a procurar a igreja que não conhecia, que não me conhecia, sabe? Eu comecei a ir para outras igrejas que não me conhecia, porque eu só queria cuidar da minha vida, cuidar do meu sonho, dos meus objetivos. E eu gostava da igreja, mas o Senhor estava me chamando para um propósito e para um chamado, e eu não queria. Aí eu me lembro que eu comecei a visitar uma igreja lá em Piraquara, na Betonex, Portas Abertas, 10 anos atrás. Tinha acabado de casar. E aí eu comecei a gostar. Tinha culto no domingo. E aí eu tinha alguns parentes lá, alguns primos, alguns conhecidos nessa igreja. E aí eu falei, achei a igreja para mim ficar quieto, né? Achei a igreja para mim desfrutar da presença e ficar tranquilo. E aí eu fui um domingo, fui outro domingo. E aí eu conversei com a Bianca, falei, acho que vai ser aqui. E aí quando eu fui pegar o papelzinho para ser dizimista, né, o Espírito Santo falou bem assim comigo: Lucas, eu não te chamei para uma igreja pronta, eu te chamei para me ajudar a reconstruir uma igreja. Sabe quando aquela flecha entra no teu coração assim? Eu lembro que eu tava na frente do painel pegando o papelzinho do dízimo assim, eu devolvi o papelzinho e saí. E aí eu não mudei de igreja. E aí eu falei sim para Deus e comecei a viver coisas incríveis que só o chamado e o propósito. Só quem vive dentro do chamado e do propósito desfruta de algumas promessas que Deus tem para os seus filhos. Então eu quero te desafiar. Eu não sei se você está fugindo do teu chamado, está fugindo do seu propósito, mas o quanto antes você se entregar para viver isso, mais antes você vai ser feliz e pleno. Porque a vontade do Abba é incrivelmente perfeita. Eu quero te desafiar. Não fuja do propósito. Não fuja do propósito. Deus tem um chamado específico para você.
Você é resposta de oração de muitas pessoas. Existem pessoas que vão conhecer Jesus através da tua história. Existem famílias que vão ser impactadas por Deus por causa da sua história. Fale sim para Deus, fale sim para Jesus e vai para cima, porque o teu chamado vai te deixar completo, o teu propósito vai te deixar pleno. Deus sabe o que faz, Deus não erra e Ele não aceita perder você. Você é uma pessoa extremamente amada e Ele quer te proporcionar isso. Ele quer te chamar para perto, para você viver o chamado e viver o propósito dele. Não queira ter sucesso aonde você não foi chamado. Não queira ter sucesso em outros lugares. Existe um lugar específico para você. Existe um chamado e um propósito. Seja fiel a isso. Se joga. Vai de cabeça. Porque Deus é fiel. Eu não conheço nenhum patrão mais generoso do que Deus. E você cumprindo o teu chamado, o teu propósito, você vai estar trabalhando para Ele. Ele é incrível. O nosso Deus é incrível. Aceita o teu chamado, aceita o teu propósito, porque os tempos são difíceis, Jesus está à porta e existe pessoas que vai conhecer Jesus através do teu sim, através do seu posicionamento. Coragem. E aí, geração? Vamos!